Então, você estava falando da mitologia lá, tem uma história mitológica antes da história do xadrez de verdade. Exato. Poucas pessoas conhecem a verdadeira origem do xadrez. Verdadeira entre aspas, né? Porque é um mito. É um jogo mitológico, porque esse jogo tem mais de 4.000 anos. O xadrez, para quem não sabe, ele foi inventado na Índia, tá? E o nome dele era Chaturanga. Apesar dele já possuir quase as características quase todas que tem hoje em dia, ele era bem diferente. Por exemplo, no lugar da torre era elefante. Enfim, os personagens eram diferentes de acordo com a cultura indiana, né? Esse formato foi inserido na Idade Média. Como vocês podem ver, existem personagens muito característicos dessa idade aí, como por exemplo as torres dos castelos, o bispo que simbolizava o poder da igreja, os cavaleiros e a monarquia, né? Bom, mas voltando para a origem mitológica do xadrez, desde os tempos imemoriais, a deusa Caíssa, que era uma deusa dos campos indiana, ela estava muito triste porque ela viu que a personalidade dos seres humanos era muito belicosa. Vocês sabem o que é belicosa? Que belicosa. O que é belicosa? Belicosa é que tem a tendência a guerrear, entendeu? É uma raça muito violenta, vem de bélico. Bélico. Entenderam? Entendi. Pois é. Aí, E ela se entristeceu, né? O coração de Caio se entristeceu por ver os seres humanos dessa forma. E aí ela teve uma ideia brilhante. Ela teve uma ideia de criar uma espécie de distração, um jogo, onde os seres humanos pudessem colocar toda a sua fúria e tendência à guerra nesse jogo, e dessa forma eles teriam que, como é que se diz, eles se tornariam pessoas menos violentas. Então ela criou a chamada arte de Caíssa. Por isso que até hoje o xadrez é conhecido como arte de Caíssa, que era um jogo onde os seres humanos iam ter que colocar toda a sua inteligência, estratégia e capacidade belicosa para poder vencer. Só que Brahma, que tudo vê e tudo sabe, que é uma das entidades mais poderosas da mitologia indiana, o famoso Brahma, ele é uma das entidades da tríade indiana. Muito bem, Mr. Bicho. Junto com Vishnu e Shiva. E ele não gostou da invenção de Caíssa. Ele não caiu nos ardis de Caíssa, e ele achava que Caíssa dessa forma estaria manipulando e descaracterizando a raça humana. Dessa forma ele proibiu que ela difundisse o jogo entre os seres humanos. Ele proibiu, entenderam? Então o jogo ficou como se fosse arquivado, né? Ele foi criado, mas ela não pôde difundir. E só quem conhecia o jogo eram os ascetas de Caíssa, que era uma espécie de sacerdote. Os seguidores dela, né? Eles conheciam os segredos dela, e um dos segredos era o xadrez. Mas Brahma, ele era um deus muito justo. Então, apesar dele ter proibido, ele deu uma condição. No futuro, alguém poderia difundir o xadrez entre os seres humanos, mas com um bom motivo, um motivo muito nobre. Se não tivesse um bom motivo, não poderia. Senão ele não deixava, e ninguém desobedecia a ele. E aí passaram-se milhares de anos, e só quem conhecia o xadrez eram os seguidores de Caíssa, que eram os sacerdotes. Aí chegou numa época lá que existia um rei que ele era muito mau. Eu esqueci o nome dele, o nome desse rei, mas ele era muito malvado, né? E ele estava muito entediado. Que é malvado, mesmo que belicoso? Não, malvado é que ele era ruim mesmo, entendeu? E ele estava entediado, e para matar o tédio dele, ele ficava pegando no pé e maltratando os súditos dele. a gente conhece alguém bom. Hã? Hã? Ah, tá. Ele maltratava os súditos dele, e aí ele ficava matando, torturando, enfim. E aí ele criou uma espécie de concurso, né? Ele criou uma espécie de concurso. Ele queria que alguém trouxesse uma distração para ele, que ele ficasse satisfeito. Dessa forma ele ia parar de maltratar os súditos. Só que todo mundo que traz... E ele ia dar uma recompensa para essa pessoa. Então muitas pessoas tentaram, só que todo mundo que chegava lá
ele não gostava, né? E mandava matar por causa disso, para castigar. Quem mandou levar uma coisa que ele não gostou, né? Aí um dos seguidores de Caíssa na época se chamava Lahu Sessa. E como um sacerdote de Caíssa, ele conhecia o jogo arte e ciência, a chaturanga, que era como era chamado o xadrez na época. E ele achou que esse era um bom motivo para difundir o xadrez, já que ele ia dar uma lição nesse rei e ia salvar muitas pessoas. Então, ele chegou lá e apresentou o xadrez para esse rei, aí, e o rei gostou muito. E aí ele ficou satisfeito, né, com tal jogo, um jogo tão maravilhoso como esse. E aí ele falou: bom, você é digno de ganhar a recompensa, você é digno, eu gostei. Então, por favor, peça o que você quiser, ouro, riqueza, o que você quiser eu te dou. Aí o César falou que, como ele era uma espécie de sacerdote, sei lá, ele não podia aceitar nenhuma riqueza. Ele só podia aceitar o necessário para ele se alimentar, né? Ele era um retirante, uma espécie de... Agressivo. Exatamente. Então ele falou que ele só queria arroz. Só que ele pediu só um grão de arroz para a primeira casa, 2 para a segunda, 4 para a terceira, enfim. E até chegar na casa número 64. Só isso que ele pediu. Aí o rei, ele era meio burro, né? Ele não sabia matemática. E ele achou estranho, né? Mas aí ele falou que tá bom. Aí ele mandou pegar uma saca de arroz e deu para ele. Aí o César falou: não, por favor, faça o cálculo. E aí quando os sábios do rei foram fazer o cálculo, eles viram que o número era um número estupidamente grande, que não dá nem para imaginar um número tão grande quanto esse. Era 2 elevado a 64. 2 elevado a 64. Isso dá um número tão grande que talvez todos os átomos do universo não sejam capazes de... É ou não é, Mr. Ennis? Pois é. Então o que aconteceu? O rei ficou pobre, porque na Índia tinha que cumprir a palavra, né? Ele falou que ia dar recompensa, ele tinha que dar. E aí nem toda a riqueza dele deu para pagar, e ele foi deposto de ser o rei da Índia. E dessa forma entrou um rei melhor lá que não maltratava os outros. Então, dessa forma, além do César difundir o xadrez entre os seres humanos, ele ainda deu uma lição no rei. E aí Brahma permitiu, então, que o xadrez fosse jogado pelos humanos. Aí, por isso que o César é conhecido como o criador do xadrez, mas na verdade a origem mitológica é muito antes dele. Ah, Caíssa? Isso, arte de Caíssa. Você conhece o nome do xadrez antigamente? Chaturanga. E qual que é a tradução disso? Nossa, eu não sei. Tu Vamos sabe? jogar? Pra caramba. Vamos jogar então? Vamos jogar.